Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa live, né, sobre normas para ensaios. Então hoje o nosso objetivo aqui é a gente explicar um pouquinho para vocês algumas coisas referentes a normas, tá? Dar uma abrangência geral. Então, normalmente o pessoal me pergunta muito a questão sobre alguns critérios, né? Como é que funciona, o que difere uma válvula de outra. E aí a gente precisa sempre estar atento, tá? A dois tipos, basicamente, de válvulas que a gente tem. Uma é lá utilizada em vasos sob pressão submetido a fogo, né? Ou a temperatura, né? E aí quem é que define critérios da válvula, questões de limites para abertura, sobre pressão, é a ASME seção 1. Né? Então ela fala sobre boilers, fala sobre vasos, caldeiras basicamente elétrica e caldeiras, né, submetidas a fogo. Então ela tem alguns critérios, tipo, que são fundamentais na hora da análise. A primeira questão é a questão do diferencial de alívio. Tá? Então normalmente essas válvulas acontecem muito trabalhos de inspeção em válvulas de caldeira. Porque você sabe muito bem que a NR13 ela cobra muito isso. E aí existe a questão de qual é que são os critérios para o valor da pressão diferencial, né? No caso de válvulas para a caldeira. E aí entra o critério da ASME 1. Lá ele tem um parágrafo que daí explica bem todos esses critérios, que é de 3 a 4%. Então, o que acontece? A válvula vai subindo a pressão. Quando ela abriu, despressurizando o vaso, ela vai regredindo depois a abertura, certo? E aí, em torno de 3 a 4% abaixo da pressão de abertura, ela deve fechar. E aí, em questões de poucos minutos ou segundos, ou pequenos valores de pressão, ela entra e faz a parte de estanqueidade. Então ela para de sair fumaça na chaminé. Basicamente essa é a sequência, certo? Isso é bom ficar bem claro o seguinte: é muito difícil a gente conseguir fazer esse teste de fechamento, né? Qual o valor da pressão de fechamento de uma válvula de segurança quando o teste é realizado na bancada. Por isso existe então esse teste de inspeção, que geralmente acontece quando o inspetor está lá com a caldeira, né, a pleno vapor, né, fazendo a abertura dela, e depois ele faz o fechamento. Por que a gente não consegue isso na bancada? Por causa da capacitância da bancada. A gente não consegue simular e fazer com que a válvula vai fechando lentamente, que a pressão vai cair lentamente. Quando dá o disparo da bancada, ela fecha abruptamente e aí não consegue verificar a pressão. Então a pressão cai de acordo com o quanto de gás saiu naquela abertura. Isso é em todas as bancadas. Ah, Xavier, mas eu tenho meu pulmão da minha bancada um pouquinho maior que os das outras empresas que fazem inspeção. Não vai adiantar. Vai depender muito da capacidade de descarga de cada válvula. Umas dá, outras não dá. Então o que geralmente o pessoal me questiona assim: mas Xavier, eu consigo ver porque eu vou baixando a pressão e vejo a hora que para de cair a pressão. Esse momento seria o teste de estanqueidade. Então ele está fazendo, na verdade, o teste de estanqueidade, o teste de vedação. Certo? Então é isso que propõe na nossa live hoje, para a gente falar um pouquinho nesse critério aí. Então a ASME 1 ela define alguns critérios. E também a questão da sobrepressão. O valor. O que seria a sobrepressão? O valor que a válvula vai abrir e atingir seu 100% de abertura, onde ela vai ter que realmente descarregar por completo a pressão do vaso. ASME 1 seria 3%. Isso é o que define essa norma. Certo? Então, claro, ela é uma norma que, na verdade, a gente utiliza esses conceitos da ASME 1, mas está dentro do critério, dos procedimentos para ensaio em válvulas de segurança.